Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast de Mulheres que Movem o Supply Chain. Cada história aqui compartilhada conta um pouquinho das histórias reais de mulheres empoderadas e de mulheres também que desafiaram aqui circunstâncias muito diferentes, circunstâncias adversas para que pudessem potencializar na sua carreira. Espero que vocês embarquem aqui conosco porque o tema de hoje é liderança feminina, esse impulso que nós vamos conversar com convidadas muito especiais. Eu tenho a honra de ter aqui comigo a Luísa, a Madalena e a Nadir. Nós vamos trocar aqui muitas ideias, vamos dividir aqui momentos muito interessantes com todos e espero que inspirem cada vez mais vocês a estarem aqui conosco. Então aperta o play, vem com a gente escutar um pouco aqui que tá muito legal esse episódio. E vamos lá. Então, para a gente aquecer um pouquinho, queria escutar um pouco aqui de vocês. Se vocês puderem se apresentar aqui conosco. Ok, posso começar? Madalena Ferreira, né? Eu aí venho de uma família que morou sempre em São Paulo, então cresci no meio de comerciantes. Cuidava dos negócios, sempre envolvida em muitos negócios, né? E fui estudar comunicação e depois fui fazer direito. Aí, para também amparar os negócios da família, né? Tive a oportunidade de morar fora, que foi excepcional, porque eu entendi que as mesmas coisas em culturas diferentes nem sempre eram recebidas da mesma forma. Então, aquilo me deixou, assim, louca por conhecer mais culturas diferentes. Voltei para o Brasil, fui convidada a implementar um jurídico numa empresa de logística e ali eu me encontrei, porque toda essa globalização que eu amo, né, estar em culturas diferentes, poder usar todo aí o meu background de negócios, que eu amo, né, de estar envolvida em negócios, e mais a parte técnica do jurídico que acaba amparando aquilo, né? Então, estou aqui na área há mais de 20 anos, amo o que eu faço, né? Estou no jurídico, mas estou totalmente conectada em negócios. Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Muito bom, muito bem-vinda, Madalena. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Muito bem. Meu nome é Nadir Moreno, eu sou paranaense, na verdade, cidadã paulistana, porque desde os 7 anos eu estou em São Paulo. Cresci numa família muito numerosa, então sou já com toda a perspectiva de disciplina e de time, né? Dentro da própria casa, sou a quinta filha de 8. Cresci num ambiente que sempre a determinação e a disciplina era de suma importância, porque eu fui desbravadora durante muito tempo. Para quem não sabe, desbravador é praticamente o escoteiro, e isso me trouxe vários aspectos eu diria, de liderança em ambientes diferentes, né? Sou casada, meu marido tem um filho de 18 anos, o Nicolas, e temos uma Shih Tzu, a Brenda, que vai fazer 11 anos este ano. Tenho 33 anos já na indústria da logística, dos quais 20 anos praticamente eu passei presidindo as operações no Brasil e depois tive a oportunidade de contribuir com o negócio fora do Brasil, em várias localidades, com assignações especiais. E nos últimos 2 anos, a oportunidade de voltar para a contribuição do negócio liderando talento, que é o que eu realmente amo. Eu acho que o maior ativo dos negócios são as pessoas, então eu estou, de fato, agora na minha responsabilidade cuidando deste maior ativo. Que bacana! E como é bonita a história, né? Você começou como liderança muito jovem já, né? Desde ali de casa, dos irmãos, né? Na vida como escoteira e tudo. Parabéns! Vamos lá, Luísa! Meu Deus, mulheres de peso aqui, hein? Uma honra estar aqui com vocês. Bom dia. Meu nome é Luísa, eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequena. Tenho uma filha de 17 anos, a Júlia, e sou casada com o Osmar. Trabalho em logística, em navegação há mais de 20 anos. É o que eu sei fazer, é o que me motiva, é o que me faz acordar todo dia de manhã. Engraçado que eu comecei... quando você está muito jovem, né? E agora, o que eu vou fazer? Olhei para o comércio exterior e falei, gente, eu quero conhecer o mundo, quero conhecer outras culturas, quero conhecer outras pessoas. E foi assim que eu entrei. Comecei no comércio exterior, depois rapidamente fui para a logística como um todo e me apaixonei. Amo logística, porque eu acho que a gente faz a diferença na vida das pessoas, a gente conecta o mundo. Então, isso é bem importante para mim.
Agora, há 2 anos, voltei para a empresa como CEO, onde eu comecei a minha carreira. Olha que legal. Então, é bem bacana, é meu desafio atual. Ai, que bacana. Foi Prazer, picada pelo gente. bichinho da logística e nunca mais saiu. Exatamente. Que lindo, que lindo. Não, e como você disse, né? A gente acaba ali, né, conectando, né, impactando a vida das pessoas positivamente, seja ali na toda a parte da cadeia, toda a parte ali de levar alimentos na mesa das pessoas, medicamentos, né? Então, como é que a gente mantém toda essa roda funcionando dentro, não só aqui, né, do nosso país, mas também numa cadeia global, né, Sim. onde a gente está presente. Muito legal. Eu queria que vocês resumissem em 30 segundos aqui sua visão do que significa liderar hoje no supply chain. Então, queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso. Eu começo, então Bora vamos lá. Vamos lá. Para mim, logística, ela, principalmente a liderança, ela mistura velocidade e resiliência. Perfeito. Sem essas duas coisas, a gente tem um problema, né? Então, hoje, o mundo gira cada vez mais rápido, dados, tecnologia, como é que a gente mitiga riscos, clientes com demandas cada vez mais complexos. Então, a velocidade com a resiliência é um ponto bem importante. Nesse sentido, eu acho que se a gente conseguir... nosso grande desafio é criar ambientes que promovam a colaboração. O time precisa estar unido, fluido. O time precisa aprender rápido. Mas mais que isso, se adaptar ainda mais rápido, porque é disso, né? Logística não é uma linha reta. Por mais que você desenhe ela o mais retinha possível, ela vai se adaptando, ela vai ajustando e a gente precisa agir de acordo. Então, eu acho que o grande desafio e o grande ponto da liderança no supply chain é criar essa fluidez, criar esse ambiente que faça com que as coisas se movam com o menor atrito possível. Muito bem. Exato, eu super concordo, desculpa, já vou entrar, mas eu super concordo com você e eu acho que o grande desafio hoje no supply chain é a gente conectar, sermos a conexão de pessoas, de tecnologia que está assim, né, absurdamente mudando e juntamente com o propósito da empresa, cultura, e liderar tudo isso dentro de um certo equilíbrio. Como fazer isso, né? Então, assim, é um desafio, mas acho que nós temos aí como líderes que trazer a solução e tentar, como bem disse a Luísa aí, coordenar tudo para que todos se auxiliem e a gente consiga aí alcançar o que é necessário para o mundo corporativo, né? Para as metas. Bom, na verdade, esse encontro é um grande aprendizado também, né? Eu adicionaria, e pode ser que seja redundante até, porque de fato a logística é isto, são grandes desafios, porque a mudança, hoje em dia, para você liderar no mundo da logística, na indústria da logística, ela é uma mudança constante. Então, ela gera um desafio muito grande de você liderar, de você administrar, em meio a mudanças que não param. Ao mesmo tempo, ela gera muita oportunidade. Eu vejo muito positivamente, porque é uma grande oportunidade que a gente tem de sempre estar inovando, sempre estar pensando diferente. E como bem colocou a Luísa e colocou a Madalena, como é que você transforma, como é que você repassa esse propósito, como é que você repassa isso para os seus colaboradores, porque no final do dia é um cliente que tem um cliente que necessita dos seus serviços e das suas soluções. Então, esta agilidade, a tecnologia e você garantir de que isso seja entregue de forma eficiente, produtiva, a um preço que todo mundo, obviamente, não quer pagar muito caro, a gente sabe disso, não é fácil, porém é um privilégio, porque é a única indústria que traz para você uma ampla oportunidade de você conhecer de todos os negócios, todas as indústrias, todos os segmentos e subsegmentos. Um dinamismo sem fim, né? Não é? Muito bom. Num mundo totalmente amplitude. incerto, né? Esse Sim. que é o mais é desafiador, o mais né? desafiador, né? Eu acho que isso é super importante. E também, se eu puder só, conectado, mas com muitas disrupções também, né? Principalmente nos últimos anos, desde eventos meteorológicos, sociais, culturais, enfim, né? A própria pandemia que veio dar uma chacoalhada geral, né? Então, eu acho que é essa adaptabilidade, né? Com essa amplitude. Com essa amplitude, a resiliência, né? Das pessoas que trabalham com a gente também nesse sentido. É muito bom ponto. Bom, vamos emendar então a próxima pergunta aqui, começando com você, Nadir. Vamos lá. O que te moldou
moldou, né? Um desafio que te moldou como líder. Então, conte um pouquinho pra gente aqui, né? De uma trajetória, o que te moldou como líder e como que você superou todos esses, né? Esses desafios e oportunidades também como líder. Tem vários momentos, né, que eu posso mencionar, mas pelo menos 2 deles eu acredito que sejam um dos mais importantes. O primeiro foi quando você deixa de liderar pessoas e equipes do seu próprio país, porque te dá um certo conforto conhecer a equipe, conhecer a pessoa, conhecer a família e tomar decisões. Então, você tem afinidades, você tem relacionamentos. E quando você tem responsabilidades fora desse contexto, fora do seu país, definitivamente muda muito o seu estilo de liderança. E até a mesma cultura, né? Exato. Você precisa se adaptar à cultura, você precisa né? aprender a cultura, você precisa respeitar, você precisa ouvir para depois você colocar, de fato, um pouco do seu estilo. Porque se você não faz respeitosamente, já de entrada você já tem uma certa não aceitação da própria equipe. Então, isso me moldou muito, respeitar as culturas, respeitar a política, todos os ambientes socioambiental, de cada localidade para poder, de fato, entender de como você pode explorar o melhor de cada um em diferentes contextos, né? E Perfeito. O segundo momento, se você me permite, Claro, vamos lá. foi pós-pandemia. Foi pandemia, pós-pandemia. Pós-pandemia. Na pandemia e pós. Por quê? Porque, na verdade, você vem de um modelo no qual a execução, né? O modelo da logística é a execução. On time, delivery. Você tem que entregar, você tem que fazer a qualquer preço, a qualquer custo. Sim. E a pandemia e pós-pandemia me trouxe um estilo de liderança de flexibilidade, de mais humanidade. Você tinha que pensar primeiro na segurança das pessoas para depois você pensar na entrega do negócio. Mas, ao mesmo tempo, você tinha que entregar, porque a nossa responsabilidade na logística era entregar Sim. o básico para a subsistência nesse momento tão complexo. Então, isso me trouxe o segundo modelo de liderança de que humanizou definitivamente. Então, hoje eu me sinto muito mais completa. Perfeito. E quando você diz que o retorno da pandemia, né, o pós-pandemia, porque assim, a pandemia era um momento bastante desconhecido, ninguém sabia, né, como a gente trabalhar. Eu acho que vocês, né, vivenciaram muito disso. Qual que foi o teu desafio pós-pandemia? O meu desafio pós-pandemia, na verdade, foi justamente reajustar tudo. Perfeito. Porque nós saímos de algo que estava 100% estruturado, definido, em questão de geograficamente, milimetricamente, porque a logística ela tem uma metodologia de engenheiro, né? Engenharia, ele que define. Sim. E, de repente, você tem que sair definitivamente desta metodologia para poder criar até espaço, até distanciamento. E a retomada, E né? a retomada. Encontrar um balanço, né? Exato. Então, o ajuste, readaptação, a flexibilização, inclusive os custos, porque tudo Perfeito. mudou, né? Totalmente, Tudo mudou. totalmente. Mudou a demanda, mudou a entrega e mudou o estilo e mudou exatamente de como você poderia liderar essas equipes a partir daí. Inclusive, a gente continua, estava conversando com a Luísa há pouco sobre isso, a gente continua em adaptação, em ajustes, sempre. Sempre. Porque a pandemia, de fato, para mim, ela foi uma mudança gigantesca. Foi um marco, né? Foi um marco. E para você, Luísa, o que você encontrou ali de desafios e oportunidades também que te moldaram? Eu acho que eu também tenho 2 momentos bem marcantes. É inevitável não lembrar da minha primeira posição de gestão. Totalmente. Para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu tenho uma energia bastante alta. Eu me tornei gerente muito, muito cedo, logo, sei lá, 24 anos, alguma coisa assim. E aí você vem com aquele gás, aquela energia, você atropela. Então, acho que o primeiro aprendizado veio ali. Parar, ouvir, deixar de executar e fazer através das pessoas. Menos executora, né? Esse foi para mim um momento bem, bem impactante. E eu tô muito feliz que aconteceu muito cedo, porque isso me deu a oportunidade de ter bons mentores ao meu lado. Mentores, eu acho que esse é um ponto bem importante. A gente vai voltar a falar nele, sem dúvida, mais para frente. E que foram me moldando, foram me ajudando Uma rede de apoio.
uma rede de apoio. E foram me ajudando a me moldar enquanto líder. Sim. E aí, a segunda grande etapa, preciso voltar para a pandemia também. Meu primeiro cargo de CEO, eu lembro, foi durante a pandemia. Então, todo mundo remoto. Entrei numa organização que tinha aí uma pressão de mercado tremenda. Tinha uma agenda intensa de transformação tecnológica, digital, organizacional. Então, como é que você gerencia tudo isso? Tudo é urgente. Como é que você mantém a racionalidade, a calma para decidir o que realmente importa, por onde começar? Então, eu acho que foi um momento bem importante. E eu acho que com o passar do tempo, o que eu fui aprendendo enquanto líder é que tem 3 palavras que eu gosto, que é constância, transparência e coragem. Perfeito. Porque eu acho que é o dia a dia, né? Não é um momento. Sim. E sim, você vai ter picos, você vai ter momentos de crise e faz parte. Mas é a constância que vai moldando você, o seu time. A transparência sempre para garantir que todos saibam para onde você está indo, o alinhamento, tirar a ansiedade, o barulho da mesa. Clareza, eu né? acho que isso é importante. E a coragem, porque você tem que tomar decisões duras durante a sua jornada. E eu tinha um gestor que falava, engole o sapo logo. Porque quanto mais você demorar, não é eficiente, não é bom para você, não é bom para outra parte, não é bom para o seu entorno. Então, eu acho que é um pouco disso. Essa constância, a transparência, a coragem são coisas que eu fui... Você leva para a vida tudo isso. Exato, exatamente. Bacana, Sim. Que legal. E você, Madalena? Bom, são várias situações, né, que me moldaram. Acho que algumas, logo no início de carreira, de começar a gestão, é muito, né, o que minhas colegas disseram aqui, Luísa e Nadir. O primeiro cargo de gestão, gerir pessoas, né? Então, a gente também, o que vocês disseram, aprender a escutar, né? Entender para definir. Então, assim, acho que primeiro cargo de gestão foi muito marcante. Pandemia, sem dúvida, que fazíamos com tudo aquilo? Ninguém tinha aquela experiência, né? Então, eu lá no lado do jurídico, então, o que a gente faz com todo esse momento que ninguém está trabalhando em loco? Operação sim, mas escritório não. Então, acho que aí teve um grande aprendizado. E outro aprendizado que foi muito marcante na minha vida foi uma situação muito crítica de uma das empresas que eu trabalhei, que uma fiscalização poderia parar a operação, estava parando a operação e podia até mesmo fechar a empresa. E eu tive que ir lá, em loco, resolver com autoridades. E aí eu percebi que não é só o lado técnico, né? Então, ter aí a confiança das autoridades, toda essa interface com todos os gestores que queriam algo rápido, ter a maturidade para decidir o que era necessário naquele momento, numa situação super crítica, né? Então, a maturidade de decisão era muito importante, dar transparência, entender que não é só o lado técnico, né? Tem todo o lado humano, tem todo o convencimento, tem toda a credibilidade. Então, acho que esses são episódios que foram muito marcantes na minha vida profissional. Muito bem, não, excelente aqui, né? Histórias que vocês trouxeram para gente, perspectivas bem diferentes aqui de cada uma com seu estilo de liderança. E eu queria perguntar aqui para vocês sobre equipes, né? Sobre times de alta performance. Então, eu queria começar com você, Madalena, perguntando aqui que práticas aqui ou hábitos de liderança que vocês implementam ali para ter times realmente de alta performance? O meu estilo, assim, é tentar trazer para a realidade o propósito da empresa. Acho que é o primeiro passo. Líderes têm que mostrar que estão ali aplicando e nada mais eficaz do que mostrar no dia a dia. Eu acho que isso aí, falando de multigerações, né? Traz a transparência de como cada um pode auxiliar, atendendo o propósito da empresa e chegando onde é necessário, né? Então, eu tento demonstrar que todos são importantes, que as mais diversas experiências contam, né? Então, faço reuniões constantes com a equipe para que todos se sintam parte daquilo. E se sentindo parte, fica tudo mais fácil, né? Parte da jornada, Parte da jornada e que haja celebração sempre, isso né? é Então, acho que isso é muito importante. E a gente esquece dessa parte, principalmente, e não pode esquecer, né? Porque a cada celebração você vê o brilho nos olhos do time,
por ter aquele reconhecimento, né? As coisas mais simples fazem diferença. Exato. Então, eu foco muito nisso, acho muito importante. Excelente, excelente. Quer complementar, Nadira? Claro! Na verdade, eu gostaria de dividir com vocês, porque o meu pai, quando eu me tornei presidente das operações da UPS no Brasil, ele falava: eu não consigo entender, filha, você trabalha Com o tanto, quê? você não é chefe? É o chefe da coisa. Você é Ótimo. chefe, por que você trabalha tanto? Ter agenda tão ocupada. né? Então, este é a grande mudança, né? Porque mudou de chefe, mudou os estilos para o líder, né? Exato. Então, foram mudando. Eu acho que desde a época industrial para a digital, para agora a automação total. Eu acho que o meu estilo, ele tem moldado, ele tem modificado, acelerado, porque nós somos, né? Nós temos o privilégio de viver diferentes gerações. Total, Sim, Depois a gente vai total. falar um pouquinho mais disso. Eu costumo dizer que, de repente, somos uma das gerações mais privilegiadas, porque a gente viveu vários momentos. E o meu estilo de liderança, não só meu, quanto da UPS, eu gosto de falar da UPS porque eu estou na UPS há 33, sou um ativo fixo dessa empresa, praticamente. 33 anos. E o estilo de liderança que nós estamos compartilhando, fomentando, é o estilo de liderança que a gente chama de Head, Heart and Hands, que é você liderar com a cabeça estrategicamente, que é você entregar com as suas mãos rapidamente, mas você ter, de fato, todo esse olhar humano, que é o com o coração, é quando você traz a sua equipe, é quando você fomenta, é quando você é inclusiva e quando você, de fato, sabe explorar. Porque antes você percebe que toda empresa procurava alguém estrategista. Quanto mais Total. estrategista, melhor. De repente, aquele que quanto mais entregasse resultado, melhor. E hoje se entendeu de que as duas coisas é de suma importância, porém, se você não tiver o líder inspirador, você vai acabar tendo problema. Por quê? Porque com as diferentes gerações e os diferentes tipos de colaboradores, você não vai conseguir explorar o máximo deles para poder contribuir para o seu negócio. E é uma ambiguidade, né? Exato. A gente vive nesse momento ambíguo e Exato. tudo mais. Então, assim, não é só um lado estrategista, não é só um lado executor. Como é que a gente tira, coloca na balança, né, o melhor ali do que a gente pode ter e ter essa leitura também de ambiente. E, Luísa, me fala um pouquinho aí, conta pra gente quais são as suas dicas, o que você tem também para compartilhar aqui com os nossos Sem repetir nada. nossos telespectadores. Oh, Por meu favor, coisa Deus nova. do céu, vamos lá. Quem fica por último, Não, mas eu vou falar de 3 coisas, que aí você vem com uma... Quando você fez a primeira pergunta, você vai moldando a sua resposta. Aí vem a Sim. primeira, vem a segunda, fala, ok. Ok, Vamos lá, agora... vamos para ajuste. Exato. Muito bem, eu acho que eu quero falar sobre decisão. Né? A gente toma muita decisão o tempo inteiro. Não só os líderes, mas nós, pessoas, Sim. o tempo inteiro. Mas acho que com o líder, tem uma coisa que eu sempre observo. Primeiro, é uma decisão, e eu falei, né, no começo, o que é o líder no supply chain. Para mim, a velocidade, e não só para mim, mas para o mercado, a velocidade é importante. Então, como tomar uma decisão com velocidade, ainda assim bem consciente, né? Então, algo que eu faço bastante é, primeiro, tirar fato de ruído. Eu vou para uma parte mais prática, Sim, para sim, tentar sim. complementar sem ser repetitiva. Tirar, né, o ruído do fato. Uma coisa que eu faço sempre é consultar diferentes partes, porque nós não somos uma Importante. ilha, né? Sim. Exato. Não somos Sim. ilha, nós temos todo um entorno e as coisas precisam estar conectadas. Aliás, nosso trabalho, nossa visão a nossa missão é conectar, né? Conectar. Então, ter diferentes perspectivas, trazer diferentes vozes e o momento que a decisão está tomada com transparência, comunicação, alinhamento, todo mundo no mesmo lugar. Eu acho que isso tira a ansiedade, isso cria e fomenta a velocidade, eficiência. Então, esse aspecto decisório, o como é tomada a decisão e como ela é compartilhada, eu acho que é um ponto importante. Excelente. Um segundo ponto é fazer através das pessoas, né? Então, trabalhar as pessoas. Podemos ter a tecnologia que a gente quiser.
inteligência artificial, análises preditivas, ferramentas, máquinas, não interessa. No final da linha, no começo da linha, quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu falo isso sempre porque eu realmente acredito nisso. Sim. Sempre tem uma pessoa no final e no começo de cada linha. Sem dúvida. Não adianta. Então, como é que a gente desenvolve os nossos talentos? Como é que a gente tem o time Envolvido. pesado, Uhum. ter as pessoas certas no lugar certo, com a capacidade e a competência desenvolvida. E, naturalmente, a diversidade também, né? Porque isso encurta o caminho. Totalmente. Então, esse é um ponto importante. E o último, a cultura da empresa. Eu li uma frase que eu achei muito, muito bacana. E, para mim, falei, nossa, caiu a ficha. Ela falava o seguinte, e não tem um autor específico, era um artigo grande, que falava o seguinte... a cultura não é o que está no mural. A cultura é o que você vê na empresa, no pior dia da empresa. Sem dúvida. Total. Numa total. crise. É aí numa crise. que Super você legal vê a isso, cultura verdade. daquela empresa. Realidade, né? Então, como é que você traz diferentes gerações, diferentes experiências, diferentes formas de aprender, diferentes expectativas. É o propósito, E junta né? todo mundo num senso real de propósito. Então, acho que são esses 3 pontos que eu procuro, né, manter bem ativos e reflito sempre sobre eles. Não, Se eles isso é podem muito ser legal. ajustados ou se eles estão eficientes. Eficientes, né? Não, é muito legal. E você trouxe um tópico muito interessante ali, a tomada de decisão e a rapidez. Só que a gente sabe, né, que muitas vezes, né, muitas decisões precisam ser tomadas. E como que a gente delega também a tomada de decisões? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu concordo. Como é que a gente dá autonomia também para as pessoas para tomarem decisões? É você liderar, dando espaço para errar e acertar, obviamente dentro de um contexto, a colaboração gera também um ambiente de abertura, confiança, como bem colocado pela Luísa. Isso é de suma importância, porque se você inibir, se você, na verdade, não criar esse ambiente, você não vai ter sucesso, eu diria absolutamente. A gente fala muitas vezes em segurança jurídica, né? Que é Sim. tão importante, mas aqui a gente está falando dessa segurança no ambiente de trabalho. Exatamente. De testar, ousar, fazer coisas de uma forma diferente, né? E dar esse espaço, né? Exato. Para assumir erros, né? Riscos que podem acontecer. Que também. tanto a gente fala de inovação, de liderança, acho que a gente tem que abrir espaço para isso, né? Sim. Treinamento e dar mesmo oportunidade para que as pessoas possam decidir, né? Muito bem. E agora aquela pergunta bem polêmica aqui para vocês. Eu vou começar com você, Luísa. Uau, vamos lá, né? E como é que você está vendo esse papel da tecnologia, né? A gente está vendo cada vez mais AI, né? E tudo mais, automação, toda a parte de analytics. E a gente está vivenciando essa mudança. Como a Nadir bem trouxe, nós passamos, né, muitas experiências aqui acumuladas, a gente vivenciou, né, lá, a saída do analógico para o digital e tudo mais, e a gente está vivenciando outra mudança, né, que vai ser uma mudança que vai impactar o mundo, como que a gente vive tudo, né, como que a gente está vendo tudo isso e qual que é o papel das pessoas, como é que a gente equilibra tudo isso na balança? É um excelente ponto, e eu vou começar pelas decisões de novo, né, eu acho que a gente tem vindo aí, a gente está numa transformação, né, constante. Total. A mudança é a única parte consistente, diria, né, no que tange, porque o que vem hoje, agora, neste momento, talvez já esteja não Obsoleto, ultrapassado, talvez não 100% obsoleto, mas né? já desatualizado daqui a 1 hora. Exato. Exato, Né? exato. Então, a velocidade é muito grande, né? Ela vem para nos ajudar muito, Sim. ela cria muita eficiência, mas eu acho que a virada de chave mesmo está na tomada de decisões. Como essa tecnologia, todo esse aparato que a gente tem Total. né, trabalhando conosco. Acho que você que falou uma frase interessante no nosso cafezinho antes. Hoje eu trabalho com 1.800 advogados. O número de funcionários da empresa, 5.000 são todos advogados, porque todos vão para IA e eles vêm já questionando com a resposta. Exato. Né? Boa, então, o que boa. a gente muda? A gente vai... O que eu falo para o meu time, para que não fiquem temerosos disso, não tem problema. Outro dia eu falei, todos nós usamos a inteligência artificial, né? Agora, a parte de decisão estratégica
tem que ser ali pelo time. Exato. Então, não A fiquem com medo. interpretação, né? Não fiquem com medo disso. Faz parte de uma mudança Exato. bem diferente neste momento, né? É grande desafio hoje, principalmente dos advogados e dos médicos, né? Eu ouvi isso recentemente de um médico. Eu falei, vocês com as IAs, né? Mas enfim. Então, eu acho que assim, sim, ganho de eficiência muito, mas a grande virada de chave para mim tá em como ela empodera, como esse aparato todo empodera as pessoas, porque eu acho que fortalece as pessoas, potencializa cada um que trabalha conosco. Eu acho que é ali que está a grande virada de chave, porque a tomada de decisão hoje ela é outra. Ela é mais ágil, mas ela é mais fundamentada, ela consegue mitigar mais riscos, enfim, né? Então, eu acho que essa é uma grande vantagem que eu vejo. Mas, no final, a tecnologia ela só vai ser potencializada através das pessoas. Eu volto para o ponto das pessoas. Sempre volto para as pessoas. Perfeito. Eu concordo totalmente não pode ser redundante, não pode ser repetitivo, mas não tem como não ser quando fala da tecnologia. É inevitável, a gente não tem como evitar de passar por essa transformação, que é bom. Mas ela sozinha não vai acontecer absolutamente nada. Ela, de fato, ela acelera, ela mobiliza, ela facilita, mas ela não é, como você bem colocou, Luísa, o fator decisório, porque sempre tem o fator humano por trás da tecnologia. Eu gosto muito da tecnologia porque ela traz eficiência, produtividade, ela traz tudo que todo um bom administrador, empreendedor ou empresário busca, e cliente também. Mas ela mal utilizada também pode ser um fator muito preocupante dentro do contexto. Eu gostaria de trazer um fator aqui para todo mundo, que a gente fala de tecnologia, fala de eficiência. Como é que estamos fazendo para poder preparar e capacitar os nossos colaboradores para esta grande mudança? O letramento, né? Como Por é que quê? a gente começa com Porque, isso? na verdade, se nós decidirmos que a gente só vai contratar pessoas que estão 100% preparadas em IA, que será da geração atual e do Excelente passado ponto. que foi fator crucial para chegar nos resultados que você chegou até hoje. Então, as empresas precisam fomentar programas, capacitação, trazer para dentro, ajudá-los a acelerar também nesses ajustes, porque não é fácil, a mudança é constante, mas tem o nosso papel como líder e como as empresas também acelerar e ajudá-los porque essa diversidade é importante, não adianta só trazer New Steve Jobs, né? Exato. Precisa também ter os olds que possam trazer esse balanço, esse equilíbrio, né? De ideias de capacitação e de administração. Os dois precisam avançar ao mesmo tempo, né? Não Exato. adianta nada você avançar de um lado se você não capacitar suas Exato. pessoas. Aí a potência se perde, né? E eu acho que esse tema é muito sensível, né? Porque capacitar gerações diferentes, né? Então, essa customização, ela é primordial, né? Não adianta vir com um padrão para tantas gerações que temos aí com perspectivas, com entendimentos diferenciados, né? Então, acho que isso é muito sensível e muito válido. Super concordo com vocês. Excelente. Validado pelo É jurídico. isso aí. Check Check. it. Muito bom, muito bom. E agora vamos falar um pouquinho sobre inclusão, diversidade, né? E aqui nessa pauta. Queria perguntar, começando contigo, Nadira, ali, colocando um pouco o chapéu ali que você tem também, né? De toda essa parte de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas e tudo. Eu queria perguntar, né, começando com você e também escutando um pouco a Luísa e também a Madalena, sobre iniciativas concretas, né, para participação cada vez mais de liderança feminina, né, e a gente vê que, né, no estudo da Gartner de 2024, a gente vê que a liderança feminina, né, e toda a parte, né, de mulheres que estão dentro do supply chain, ela vem crescendo, né, ano após ano a gente vê mais mulheres entrando, né, na área de supply chain. Então, né, assim, percentualmente, mundialmente, a gente fala que em torno de 40%, segundo a pesquisa da Gartner. E a gente tem também uma grande dificuldade, né, e provavelmente, né, nós passamos por isso também, de quebrar o teto de vidro, né? Como é que a gente consegue quebrar esse teto de vidro e assumir posições também de liderança? Se você puder compartilhar um pouquinho das suas experiências, o que você teve de ações concretas? Assim, esse é o assunto que me encanta, não necessariamente somente para o fomento do crescimento da mulher em postos executivos, mas a diversidade como um todo, né? Porque, de fato, foi bem colocado pela Luísa, por todo mundo, de que a diversidade, ela enriquece e ela realmente acelera, né?
as decisões, e isso está comprovado estatisticamente por resultados globalmente falando. Bom, dentro do meu contexto, nós temos um elemento específico no Balance Scorecard global de quantidade e porcentagem de mulheres em postos executivos na área operacional, porque você visualiza mulheres com oportunidades melhores em recursos humanos, como você, como jurídico, você vê mais mulheres. Na operacional, no mundo logístico, chão de fábrica, como chamam de floor, definitivamente não tantas. Então, existe um fomento, isso está dentro de metas, nos quais precisa ter um monte de programa para poder garantir de que isso seja alcançado. E para fomentar este programa, nós criamos um programa WLD, que é um Women Leadership Development, que foi criado quando entendemos dos dados da rotatividade da empresa, a maior representatividade era de mulher saindo. Olha Então, só. por quê? Por quê? Então, fizemos uma pesquisa interna e entendemos de que necessitava criar programas e projetos mais com flexibilização, com diferentes horários, que elas realmente se sentissem parte do negócio e das decisões, que elas pudessem atuar frente às suas comunidades onde vive, porque a mulher tem tudo isso e mais a sensibilidade, que ela quer cuidar da casa, do vizinho, de todo mundo. Exato. Então, esses programas... É verdade. A gente se reconhece nisso, né? Esses programas foram criados para que elas se sentissem respaldadas, ouvidas e parte. Então, isso realmente foi fortalecendo, né? Além de o que tem na UPS, eu fui presidente do Lead Mulher, no qual participo do grupo Lead Mulher. Eu sou mentora, co-mentora da UI Ernst Youngest na Grant Thornton, tudo voltado para empresas geridas por mulheres, porque eu acho que a gente precisa contribuir com o nosso conhecimento, com o nosso background, justamente para aqueles grupos nos quais necessitam do nosso apoio. Então, eu preciso primeiro fazer a minha parte, empoderá-las, trazer, na verdade, essa autoconfiança. A gente estava comentando lá embaixo, né, Luísa e Madalena, sobre isso, de que, às vezes, o número ele reflete justamente da própria mulher não se sentir preparada, capacitada e acaba nem entrando no hall para competir para aquelas posições. Então, o nosso papel de verdade é empoderar, é trazer essa autoconfiança, porque no final do dia é isso que elas precisam para poder continuar seguindo e crescendo, né? Encorajá-las. Encorajá-las. Né? Exatamente. Muito bem. E para você, Madalena? Então, o que eu vejo na empresa, o que eu faço no departamento é muito capacitação, acho que capacitação, entender as necessidades, né? Porque não está necessariamente restrito dentro de um padrão que ela não possa fazer nada com filhos, amamentando. Então, é entender essas diferenças também e dar oportunidades para ela. E, na essência, a capacitação e empoderamento. Acho que isso também para dar a coragem e o entendimento de que elas estão, sim, aptas a liderarem o que elas quiserem. Ser o que elas querem, né? Ser no futuro. Exatamente. Elas podem ser o que quiserem, né? Totalmente. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acredito muito em pequenas ações de dia a dia. De atividade consistente. Eu acho que esse é um ponto. Treinamento, sim. Programas, né? Mentorias. Mas antes de mais nada, eu acho que quem não ouviu falar da síndrome do impostor, né? É um assunto tão antigo, mas tão atual, tão presente. Se eu olhar para trás nos últimos dias, eu facilmente me lembro de vários exemplos. O que é ruim. Então, assim, eu acredito muito, sim, nós temos metas, eu acho que é bacana, eu acho que é um pontapé, mas isso tem que ser vivido, né? Isso tem que estar presente numa mesa de reunião, isso tem que estar presente num cafezinho, é de dia a dia. Eu acho que o nosso maior desafio é trabalhar a confiança. Uhum. Se eu for pensar agora nessa diversidade de gênero, mulheres, homens, a mágica acontece quando há essa mistura. Sim. O caminho encurtado, eu mencionei isso há pouquinho, porque você tem diferentes visões, né? Você tem geracionais, é tudo tudo e os nossos clientes é um mundo, né? Então, como é que você encurta o caminho para a melhor solução? E aí a diversidade e essa mistura, é ali que a mágica acontece. Então,
mas como é que a gente faz as outras mulheres, primeiro, entenderem, trabalhem na confiança. Sim. Exato. É o primeiro passo. Venham para a mesa. Se Exato. façam ser ouvidas. Né? A gente tem essa... Eu vou chamar de mania. E aí eu não quero generalizar, mas... É grande, né? Eu lembro de muitos casos em que a gente fica se retraindo, a gente não fala quando acha que algo está errado, a gente se retrai, não, deixa alguém outro, a próxima vez eu falo, a próxima vez, e ela vai postergando. Acontece a próxima vez, mas quanto mais cedo acontecer, melhor. Então, eu acho que esse é um grande ponto e eu sempre incentivo muito a questão da mentoria, né? Eu acho que foi você que falou. Mentores, cria a sua rede. Tenha essa constância com a sua rede de apoio. E ela vale para a vida pessoal, ela vale para a Cria vida... conexões, Sim, fortalece. fortalece vida profissional, conexões. para suas decisões. Então, acho que esses são os pontos que toco. E aproveitando o tema também, falando aqui da liderança feminina e tudo mais, sei que não está no protocolo certinho aqui do nosso podcast, mas eu acho que é interessante perguntar aqui para vocês, né? Como aqui, algumas dicas, como é que a gente cria essa rede de apoio, né? Eu acho que isso é super importante para nós mulheres, né? Então, desde a rede de apoio que a gente tem dentro de casa, no trabalho, nas nossas relações, né, pessoais, interpessoais e etc., no dia a dia. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, dar algumas dicas, como é que vocês criam essas redes de apoio? pedir ajuda, começa com pedindo ajuda. Uhum. Nós não somos, né? A gente, adorei, né? Cuida do vizinho, cuida da casa, cuida de tudo. Se aproxime, né? Somos De nós, outras, somos né? nós, essa é a nossa É. grande fortaleza, né? Como cria essa rede de apoio? Eu acho que é pedindo ajuda. Você pede ajuda, você começa a conversar, você talvez comece pedindo uma ajuda específica, e aí um ponto vai levando ao outro, e assim você vai construindo. Eu acho que nós temos que entender que, por mais que sim, a gente gosta de dominar o mundo, nós somos humanas. Não tem Exato. como fazer Não tudo. somos supermulheres, Nós né? precisamos contar com outros. Exato. E eu acho que é começar pedindo ajuda. Eu super concordo, eu acho que compartilhar, né? Às vezes a gente pega tudo pra gente Abraça. e não pode, nós temos que compartilhar. Então a gente compartilha com a amiga, com a vizinha, com a colega, e aí essa rede ela vai se abrindo. Acho que não tem um caminho, né? Acho que a gente tem que se abrir mais e entender que compartilhando tudo flui mais leve, né? Então acho que é mais ou menos isso, assim. Bom, a minha dica, na verdade, é se fazer disponível e participe mais. Nós, mulheres, temos a mania muito grande de sermos convidadas para as coisas e não irmos, porque a nossa agenda... Imagina. A nossa agenda é muito complexa, nós temos muitas responsabilidades. É filho, é a casa, é as viagens, é o trabalho. Então, a gente olha a agenda e começa, ai meu Deus, agora é de manhã, agora é à tarde. Qualquer eventos de network, de relacionamento que você possa ir, Vá. vá. Porque os Coloca na homens ali agenda. estão, de alguma Coloque na forma. agenda. Coloque na agenda, participe. Por quê? Porque é uma... Priorize. Priorize. É uma conexão nova, é um contato novo. É isso que fortalece a rede de apoio que a Luísa estava comentando. É você, quanto mais... Hoje, por exemplo, eu já acabei de fortalecer minha rede de apoio com vocês. Exatamente. Né? Estamos verdade. aqui, né? Nós escrevemos o livro, mas a gente não estava junto. Agora nós estamos nos conhecendo melhor. Isto quanto mais você aumentar isto, melhor você vai estar conectada e suportada. Você vai lembrar de um nome. Eu preciso de tal coisa. Eu preciso de um apoio. Eu preciso... Agora, se você ficar na sua casa, se você não fizer nada, se você não participar e se você não se envolver, definitivamente você vai restringir esta capacidade de relacionamento. E troca é aprendizado, Exato. né? Exato. Exatamente. Uma conversa, um café, faz toda a diferença, né? Exatamente, e não se fechar, né? Não se Estar disponível, né? Se abrir também, né? Para que as coisas fluam e tudo mais. E vamos lá para a hora da verdade. Agora é com vocês as perguntas, então. Vamos lá. Quero escutar um pouquinho de vocês aqui. Quer começar, Luísa? Vamos lá? Eu quero. A minha pergunta acho que vou fazer para Madalena. Tá ok. Multigerações, né? Essa palavra já surgiu aqui algumas vezes, né? Eu acho que é o nosso... somos privilegiados, como a Nádia disse, né? E eu super concordo, porque nós temos várias gerações. Exato.
extremamente ativas nesse Sim. exato momento, né? Não sei se no futuro vai continuar sendo assim, mas cultura, multigerações, como fazer todo mundo realmente comprar a cultura? Como é que ações que você pensa ou que ações que você implementa enquanto líder que ajudam a trazer todo mundo para o mesmo barco? Bom, Luiz, acho que como líder, o primeiro passo é realmente trazer todo mundo para a mesa, né? Conversar, dar transparência de tudo que está acontecendo no mundo corporativo, né? Mostrar o propósito, dar exemplo como líder, isso é muito importante, né? E aí, patrocinar a divisão de ideias, né? Mostrar que cada um tem um pensamento, cada um colabora de uma forma, que tudo isso é super válido. Então, acho que, de novo, valorizar as ideias, respeitar, utilizar muito o que eu escutei recentemente, né? E que eu acho super válido, a escutatória. A gente tem que escutar muito, né? E patrocinar tudo isso para que essas multigerações entendam que cada ato é válido, que cada ato contribui. Então, acho que isso empodera e traz para a mesa a vontade, a resiliência, a vontade de fazer acontecer. Então, acho que é essa forma que eu trabalho um pouquinho para engajar todos Gosto. né, e trazer aí para um excelente resultado. Gosto. Muito bem. Eu faço agora para a Luísa, né? Vai lá, vamos lá. Eu acho que a gente vai. A pergunta está muito na mesma linha, Luísa. Nós estamos vivendo agora as 4 gerações no mercado de trabalho, né? Você bem colocou de baby boomers, geração X, que sou eu, acho que todos nós, não sei, a milênio e a geração Z. E você até comentou com a Madalena, mas você tem algum estilo específico de como liderar para ter um impacto real de engajamento dessas diferentes gerações? Uma linha de comunicação específica no dia a dia que pode nos dar como uma dica diferenciada? Eu acho que escutatória. Escutatória. Gostei dessa, hein? Vai muito nessa linha, no sentido, acho que, de entender. Entender os diferentes, né? Logística a gente tem que falar desde o começo, na adaptabilidade, ajustes, né? Eu acho que é um pouco por aí. Com quem eu trabalho, com quem eu estou trabalhando, né? Você tem, não é que você trabalha com o mesmo time, né? Ou todas as pessoas sempre na mesma hora, mas você vai adaptando. Então, acho que um ponto é entender quais são as necessidades de cada uma dessas gerações, como é que elas trabalham, né? Elas têm diferentes histórias, elas têm diferentes formas de aprender. Sim. Elas têm diferentes expectativas, muito distantes, né? Quais eram as nossas expectativas quando começamos a trabalhar e quais são as de hoje, né? A gente São vai mudando. muito distintas, assim, um mundo de diferença ali no meio. Então, eu acho que passa por entendê-las e ir adaptando. Agora, um ponto importante é que eu levo muito a ferro e fogo. Eu adapto sim, mas não abro mão do que eu acho que é correto. Seus valores, né? Dos valores, do que a gente estabeleceu enquanto parâmetro de base cultural. Então, ali eu não abro mão. Então, adaptar sim, abrir mão dos valores, não. Então, e a partir dali, eu acho que no momento que você consegue entender um pouquinho as necessidades, as diferenças, você vai ajustando e vai alinhando todo mundo. Eu gostei muito, depois você faz a pergunta para mim, mas eu gostei quando você comentou dos valores, né? Porque as regras de ouro, a tolerância é 0. Exato. Exatamente. Exatamente. Lógico, Exatamente. com certeza. Então, vou fazer uma pergunta na mesma linha para você, Nadir. Temos neste momento um mundo super acelerado, né? Com muitas coisas novas, inteligência artificial, essa jornada híbrida, ESG. Como você, como líder, atua para fazer com que essas multigerações possam ser resilientes e inovadoras? Excelente. Na verdade, eu acho que a gente abordou em vários momentos esse tema, né? Mas, primeiro é o propósito. A Luísa falou de valores. Eu acho que é muito importante você divulgar e deixar bem claro para a equipe qual é o propósito do negócio, da companhia, quais são os valores, qual é a missão, efetivamente, né? Parece algo meio religioso até. Eu digo muitas vezes que nós somos praticamente uma seita.
Mas uma seita, Nossa, e como? assim, no lado positivo da coisa, porque você entra e você engaja, você veste a camisa. Como é que você faz isto, né? Muita gente pergunta para mim, que legado você quer deixar como líder? Eu gostaria muito que todo mundo pensasse com a cabeça do dono. Eu não sou dona da empresa que eu trabalho, mas eu penso com a cabeça do dono. Então, se você conseguir atingir o máximo de colaboradores pensando com a cabeça do dono, pensando no que acontece antes, durante e depois da sua atividade, definitivamente você vai ter um sucesso muito grande como líder. A gente não vai conseguir atingir muita porcentagem, mas o máximo que você conseguir. E esse máximo seja maior do que a porção que está não tão engajado, né, Gosto. negativamente. Eu acho que tem aquele ranking que a gente sempre faz de performance, Sim. né? Qual é o número ideal de você ter o strong performance do sólido e do que necessita desenvolvimento? A gente sempre fala 25% strong, 70%, 60%, 75% sólido e uma pequena parte necessitando desenvolvimento mais profundo. Isso se aplica para tudo, porque senão você não vai conseguir equilibrar e administrar um negócio saudável e que tenha um resultado. Então, definitivamente, é você conseguir, de fato, passar aqui esse propósito. E, obviamente, que na prática isso seja genuíno, transparente. Claro. Eu digo muito para as pessoas, como é que eu consigo atingir o meu colaborador? Você tem que ser verdadeiro. Com certeza. Você Isso não contagia, pode né? roboticamente. A IA é robótica, pessoal. Exato. Ela não vai conseguir atingir. Genuidade. A genuidade é você ser você, verdade, autenticidade. E você, de verdade, passar isso para a sua equipe, definitivamente você vai atingir uma grande parte certeza. positivamente. Com certeza. E eu acho que é importante também, né, quando a gente está falando, principalmente dessa parte de liderança, no que toca a liderança, é se reconhecer como Sim. vulnerável também, né? Sem eu acho que dúvida. isso é super importante. Não olhar... somos mulheres maravilhas. Exatamente, né? E vulnerabilidade, não falamos disso antes na sua pergunta, né, de como começar a rede, mas sendo vulnerável. Exato. Exato, totalmente, né? Se permitir, né, falar não sei, não conheço, né? Não sei por onde começar, Sim. quais são as minhas dificuldades, né? E os problemas que a gente tem, né? Eu acho importante essa parte que você comentou, porque eu já perdi minha mãe e meu pai, né? Então, eu aprendi muito de que o luto tem que ser vivido. Totalmente. Porque se você não vive, ou se você não aceita essa vulnerabilidade, se você não se enxerga Reflexo. da necessidade, você não vai buscar a ajuda que você precisa. Então, é bom viver, é bom entender, não tem problema chorar, mas depois você tem que levantar e seguir em frente. Só não Exatamente. pode ficar, obviamente, se lamentando, Para né? sempre, né? Eu vi que a Luísa gosta muito de quotes, né? Ela fala bastante de frases. Gostei muito. Eu só queria dividir um quote aqui que eu não queria deixar de falar, porque eu tenho duas grandes inspirações na minha vida. Tem várias, inclusive hoje aumentou com vocês. Passaram a que ser bem. inspirações, porque eu sou um Bob Esponja. Qualquer pessoa que eu conheço, eu quero explorar o melhor daquela pessoa que eu consegui no minuto que eu estive com ela. Mas obviamente, a minha mãe e o Jim Casey são as minhas duas grandes inspirações. Minha mãe, porque humanamente impossível é alguém que, na verdade, conseguiu criar 8 filhos, né? Hoje, as pessoas dizem, eu não tive filho, justamente porque eu olhei a minha mãe e falei, meu Deus do céu. O exemplo, né, em casa. É. Você criar filhos é muito desafiador. difícil. É mais fácil você administrar um negócio, com certeza. E o Jim Casey, porque ele é o fundador da UPS, e eu sou uma grande admiradora, porque ele sempre disse de que pessoas determinadas, elas não se tornam vítimas. Elas criam as suas próprias circunstâncias, né? Então, eu gosto muito disto, que não tem problema ser vulnerável, mas, obviamente, a gente tem que ter a capacidade e a estrutura para se levantar e continuar. E se superar todos se superar. todos Muito os bom. Não dias. precisamos fazer isso sozinhas. Não, Exato, não, não gente. precisamos. Podemos ligar uma para as outras já. Ah, exatamente, o nosso grupo de WhatsApp tá bombando, né? Muito Exercício. bem, muito bem. Muito legal, meninas. A gente agora vai fazer aqui um bate-bola, um round table aqui, super rápido com vocês. E vamos lá, vou começar assim, ó. Vamos lá, Luísa. Eu quero uma dica aqui sua, da onde você se inspira. Livro, um podcast aqui para os nossos ouvintes aqui. Eu tenho um são muitos, né? Mas tem um que eu gosto muito. Ele já tem alguns anos, é um livro
de uma pessoa que eu admiro muito, chama Sheryl Sandberg. Sim. Ela era CEO do Facebook. Facebook na época. Acho que o livro é de 2013, eu não tenho certeza. Chama Lean In. E para mim, fala de ambição, fala de participação ativa das mulheres, fala de vir para a mesa, de se fazer ser ouvida. Então, foi o que... Eu acho que foi a partir deste livro que eu realmente entendi que dava para ser feito. Que assim como eu me sentia... porque ela traz vários exemplos, muitas outras se sentiam. Então, eu entendi, poxa, não é só comigo, é assim. Então, vamos para cima, vamos sentar à mesa, vamos buscar outras para sentar à mesa, vamos puxar outras para a mesa. Então, indico para todo mundo. Gosto muito. Legal, Excelente. ótimo. E você, Madalena? Eu ouço muito podcast, eu leio. Eu acho que Supply Chain Revolution, acho que é bem importante, porque traz aí o nosso segmento, mescla também com um pouquinho da área jurídica, que para mim é bem importante entender, então eu uso bastante. Supply Chain Now, podcast, eu ouço o tempo todo para estar conectada, porque afinal eu preciso ser um jurídico conectada com business, né? Um jurídico E muitos moderno. outros, né? E muitos outros, né? Um jurídico moderno, muito bom. E para você, Nadir, da onde vêm as fontes de inspirações? De todos os lugares. São muitos, né? Todos. Na verdade, eu recebo já pela manhã muitas comunicações de próprios meios internos como externos. Assino todos os G1, tudo que você possa imaginar, para poder estar informado. Eu acho que a informação é muito importante, né? Porque ela te traz a capacidade de você já definir o seu próximo passo, mesmo que a sua agenda esteja pré-definida. Mas de livros tem vários, podcasts vários, mas um que eu gosto muito é Os 7 Hábitos Altamente Eficazes de Lideranças, do Stephen Covey. Sim, excelente. Que é definitivamente, assim, eu gosto muito de hábitos e de liderança porque no final do dia o maior ativo de qualquer negócio são as pessoas, então é muito importante a gente saber lidar com elas. E dos 7, eu acho que 3 me chamam muita atenção, que é primeiro ser proativa, porque a reatividade ela te traz bastante prejuízo caso você não saiba administrar. O segundo, na verdade, é quando você começa pelo fim, porém você respeitando exatamente todas as fases para chegar no que você planejou. Porque se você não souber onde você quer chegar, você não vai saber como fazer para chegar lá. Que é o tal do propósito. Exato. Para que eu estou fazendo Exatamente. E por último, na verdade, é você de fato estar, ser flexível, na verdade, você ser presente, você criar oportunidades para que as pessoas possam ter abertura e a confiança para poder falar com você. Então, a gente chama de hands-on. É quando você está definitivamente no dia a dia e não é algo somente falado, entendeu? É sim feito. Excelente, muito boas dicas aqui de vocês. E agora vamos falar sobre um hábito, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho aqui, Luísa, um hábito diário que te sustenta na sua liderança. Uma coisa que eu faço de manhã, primeiro eu acho que uma coisa que eu tenho muito presente há muito, muito tempo. Eu acredito muito que energia positiva move o mundo. Então, é um negócio que eu valorizo demais, assim, essa mentalidade de que é possível, dá para fazer, ponto. Então, eu começo o dia visualizando o meu dia, assim, um dia com intenção, que vai ser um bom dia, ponto. Excelente. Fim, só tem essa opção. Depois eu cuido de mim. Eu tiro um tempo para cuidar de mim. Então, sim, ginástica é importante. Um tempo para você fazer o que gosta. Tanto faz. Se é para aliviar a pressão, se é só para relaxar, tanto faz. Mas um tempo para mim é importante. E depois eu tenho uma convicção diária de que eu vou fazer a diferença naquele dia. E aí volta pro ciclo. Então, eu tenho para mim é literalmente um ciclo que ele se alimenta. Excelente. E é isso. Muito bom. E para você, Madalena? Então, eu paro de manhã, vejo as prioridades que eu tenho, penso nas coisas mais desafiadoras e penso que aquilo vai dar certo, por mais difícil que seja. Acho que eu também busco essa força positiva para resolver as coisas, né? Também, em algum momento do dia, eu tenho um espaço para mim, né? Normalmente, de manhã, eu sou mais da manhã, então, de manhã eu faço ginástica também, faço alguma coisa para mim.
E depois, no final do dia, eu avalio o que aconteceu e vejo se todo aquele positivismo deu certo. Então, eu normalmente então eu tenho esse hábito. Acho que isso faz bem e para mim é importante. Bem. E para Já você, estou aprendendo Nadir? alguns. O meu dia começa na noite anterior. Eu costumo, na verdade, eu aprendi muito de que quando você faz algo antes de dormir, a sua memória ela capta de uma forma muito mais rápida. Né? Eu aprendi isso no direito, quando eu fiz direito. Porque estudar direito, na verdade, não existe colar, né? Sim. Então, você imagina aqueles livros de direitos. Então, eu li à noite, seu subconsciente guardava. Então, no dia anterior, eu sempre planejo já como vai ser. Eu quero olhar como é que vai ser o dia seguinte. Você já acorda Já sabendo. Eu sou uma pessoa muito diurna. Eu sei que muita gente não é. Eu acordo com a pilha toda. Eu sou assim. À noite, eu vou com sol. Exato. Mas eu conheço muita gente, respeito, de que pela manhã não quer ser incomodada. Só começa a funcionar depois das 11 horas. Eu sou matutina. Então, eu acordo e eu gosto muito de, primeiro, olhar a minha agenda, que eu já sei exatamente como está. Como está. E, primeiro, liberar qualquer coisa, na verdade, que estava, de alguma forma, não concluído dos dias anteriores, porque eu não gosto de ter coisas não concluídas. Isso começa a me dar uma certa tensão. É da minha natureza. Já fica agoniada. Exato. Já fica agoniada. E antes de terminar o dia, na verdade, eu tenho a mania, pode ser algo não muito bom, de repente vocês podem até me dizer, de querer olhar todos os e-mails, porque, obviamente, eu já tenho priorizado os e-mails com alertas dos mais importantes. Mas é algo que eu não suporto ter 1000 e-mails não lidos, eu 500 e-mails. Também. Eu tiro um tempo para poder limpar tudo isso, porque é global. Uma empresa globalizada é algo muito... Então, sempre tem alguma coisa que precisa de atenção. Isso profissionalmente falando. Aí você fala, você não cuida de você? Eu sou uma pessoa extremamente... amo, na verdade, todos os cuidados... estéticos, não necessariamente... Por exemplo, para mim é importante massagem 2 vezes na semana, porque é um momento praticamente... De relaxamento. E cabeleireira, manicure, pedicure, elas vão na minha casa qualquer hora que precisar, porque eu falo, eu preciso. Porque para mim é importante. Eu acho que no meu autoestima ajuda muito para o meu autoestima. Você. Exato. Exatamente. E tem que cuidar do autoestima. autoestima. A ginástica, na verdade, eu não estou como vocês. Eu preciso fazer mais, que agora o médico já mandou, já não é mais opção, é obrigação. É uma obrigação. Mas eu acho que tudo isso eu acho que é o equilíbrio entre o pessoal e o profissional no dia a dia, como dicas para você poder administrar melhor. Excelente, excelente. Olha só, essa pergunta agora eu quero escutar aqui de vocês 3. Uma previsão para o futuro de supply chain. Oh, meu Deus! Aceleradíssimo, conectado, acelerado, previsível, maior previsibilidade, risco mitigado. Acho que é por aí, com muita tecnologia, muita automação fazendo a diferença, inovação, mas tudo isso sempre empoderando e potencializando as pessoas. Ponto. Muito bem. Concordo, Luísa, e acho que também com toda essa tecnologia a gente tende a ter uma mudança bem radical do modelo que temos hoje, né? Mas que vai ser sempre importante valorizar pessoas, né? Pessoas vão continuar sendo fundamentais e que vão fazer totalmente diferença num mundo tão diverso, né? Excelente. Bom, eu adicionaria, na verdade, de que a indústria, né, de supply chain, da logística, ela é como bem uma mudança constante e ela continuará. Só que ela continuará sempre com o aspecto de que a demanda muda muito. As necessidades mudam. Cada movimento, cada evento que acontece globalmente falando, a logística ela acompanha. A economia de cada país, na verdade, ela acaba seguindo exatamente o que a logística não é. Sim, porque total. A movimentação de tudo acontece através da logística. Eu volto no privilégio que a gente tem de estar nesse mundo de mover o supply chain. É muito importante de que todos estejam, na verdade, andando nessa velocidade em questão da adaptação, do ajuste, da inovação, de colocar a tecnologia, porque a demanda ela é cada vez maior para a informação mais rápida, real time. Né? Antigamente você tinha 4 dias para dar uma entrega de pacote e de repente agora real time não é mais o suficiente. Exatamente. Então é justamente de como você possa colocar esse tipo de soluções integradas
para o seu cliente, buscando eficiência, entregando um serviço de excelência, porém, obviamente, respeitando e trazendo a pessoa, né? Eu tenho um jargão que é muito importante de que o cliente sempre estará em primeiro lugar, porém, você precisa contar com a liderança das pessoas impulsionada com a inovação e a tecnologia para poder assegurar de que isso aconteça. Muito bem, muito bom, meninas. Que delícia de podcast aqui, compartilhar com vocês aqui. E agora, para a gente fechar, queria escutar de vocês super rápido, qual que é um conselho que vocês dão para essas mulheres, né? E também os nossos aliados, né? Como é que a gente, cada vez mais aqui, né, encoraja as mulheres, né, nessa área de supply chain? Quem quer começar? Vamos lá. Posso começar, né? Vamos lá. Sejam resilientes, acreditem em você e façam conexões. Acho que isso ajuda muito. Muito bem. Eu disse, se é para falar em 3 coisas, a primeira coisa é crie o seu próprio, o seu próprio espaço. Não espere de que as coisas aconteçam por você. Você precisa realmente buscar isso. Protagonismo. Fortaleça a sua voz. Seja ouvida e, obviamente, como bem colocou a Madalena, esteja presente. Participe e acredite em você. Seja mais autoconfiante, porque no final do dia é isso que precisa, de que a gente acredite em nós mesmos e tome o lugar na mesa, que esse lugar é seu. Muito bem. Confiança, gostei. Gosto sempre de me manter fora da zona de conforto. Sempre. Eu acho que no momento que você fica na sua zona de conforto, é bom, é quentinho, mas você não está expandindo, Crescendo, você não está né? forçando Se os seus autodesafiando. limites, se autodesafiando. Então, acho que é algo que eu levo muito a sério. Mantenha-se fora da sua zona de conforto. Então, esse, para mim, é um ponto bem importante. Sentar-se à mesa, né? Sim. Sentar-se à mesa, eu acho que a gente consegue mudar o nosso entorno se a gente acredita no nosso papel ali na mesa e se a gente quer participar dessa mesa. Então, sim, venha, sente-se conosco na mesa, que eu acho que é assim que a gente consegue mover todo mundo. E mudar o mundo. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Aqui, uma delícia conversar com vocês, escutar um pouquinho aqui das histórias, né? Aqui, um pouco da vivência de vocês e de todas as experiências. E para você que esteve aqui conosco também presente, quero agradecer aqui pelo carinho aqui da audiência. Lembrando que quando uma mulher se move, toda a comunidade se move e nós não caminhamos sozinhas. Por isso que aqui ter uma rede de apoio, uma conexão, estarmos cada vez mais empoderadas e encorajadas para que nós tomamos as decisões corretas e não tenhamos limites nenhum aqui dos nossos sonhos. Podemos sonhar grande, podemos ser quem nós quisermos e podemos desempenhar todos os nossos papéis de mães, profissionais, amigas, filhas e por aí em diante. Muito obrigada, com carinho. Espero que tenham aproveitado aqui esse episódio conosco. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.